De volta com o programa Em Discussão, hoje falando sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. E eu queria fazer uma pergunta para a promotora, o seguinte, no mês de agosto de 2020, agosto de 2020, é marcado por um fato que impacta o Brasil, que é uma criança de 10 anos que acaba sendo abusada e estuprada, fica grávida, e aí passa todo esse processo. E a gente percebe que é preciso acontecer essas coisas tão ruins para que haja um despertar, para que as pessoas possam observar mais isso. E eu queria que a senhora comentasse essa questão. De fato, houve um abuso sexual, né, motivado um tio que abusou sexualmente de uma criança de 10 anos no estado do Espírito Santo. Essa criança ficou grávida, né, e precisou fazer o aborto, porque se constatou que ela não havia ali uma organização psicológica, né, que propiciasse, né, a manutenção da gravidez, né, e o parto daquela criança e a criação daquela criança por outra criança. E aí essa situação, né, que ensejou aí o estupro, acabou gerando uma série de problemas, porque um extremista incitou a população ao hospital em que a vítima iria fazer esse estupro, né? E isso gerou uma comoção pública no sentido de se pressionar a família para que aquela criança não realizasse o estupro, o aborto, né? O aborto, nesse caso, é um aborto legal, a vítima está amparada, né? E estudos psicológicos que foram realizados na criança detectaram que, de fato, ela não reunia condições psicológicas mínimas, né, para manter aquela gravidez adiante. E ela, de fato, era interesse dela realizar o aborto. E ela está amparada na legislação, né? O aborto está amparado na legislação, o juiz, então, autorizou que se realizasse, né? E embora ela estivesse ali exercendo o direito dela ao aborto, as pessoas tentaram invadir o hospital e até realizar intervenções junto à equipe médica para que aquele aborto não acontecesse. Essa situação é lastimável, né? Enseja aí uma série de responsabilizações decorrentes tanto daquele que expôs a criança, o nome dela em rede social, como também assim, é lastimável do ponto de vista social, já que se está aí diante de uma criança que deveria ter os seus direitos protegidos, inclusive a inviolabilidade moral, psíquica preservada, e a gente tem aí a criança sendo submetida à exposição de imagem, exposição psíquica motivada justamente por essa agressão que já sofreu e ela não teve ali livremente a opção, como fazer uma opção segura e sigilosa, né, do seu direito de realizar o procedimento cirúrgico na perspectiva de se interromper a gravidez, que iria ali carrear problemas e traumas vivenciados pelo resto da vida, né? Então, essa situação realmente merece reflexão, parte da sociedade. E, sobretudo, para se entender que uma criança de 10 anos não tem a opção pelo abuso, esse abuso ocorreu em casa. O consentimento dela não é de forma alguma válido e precisa se entender que essa criança, ao ter sido abusada desde os 6 anos de idade, sofreu uma violação terrível, né? E eu vejo alguns até dizendo que essa vítima consentiu e justificando esse ato sexual e, de alguma forma, excusando esse agressor da responsabilização criminal, que, inclusive, deve ser rechaçada sob todos os aspectos. Então, é triste ver uma comunidade, de alguma forma, compreendendo como natural esse ato sexual, né? E, de alguma forma, avalizando a conduta do agressor e até chamando essa criança de assassina. Realmente, assim, bem preocupante esse cenário e espero, né, que haja uma mudança de mentalidade a partir dessa situação, até para que os próprios médicos revejam o seu posicionamento em relação a muitas recusas, né, de realização de abusos legais que a gente percebe no Brasil, e até de alguma forma revitimizando essas vítimas e pessoas que sofreram estupro, a não realização do aborto sob diversos pontos e recusas. Então, é uma situação que, de fato, precisa ser reavaliada até pelos próprios profissionais da saúde nesse aspecto.
Verdade. Doutora Carla, me diz uma coisa, e puxando do ponto de vista dessa questão dessa criança de 10 anos, e é o caso de outras, como é que fica a mente, o lado psicológico, e quando a gente fala de trauma na mente dessas crianças, quais são os prejuízos? Como é que isso se percebe? Quais são os reflexos com relação a isso? É, os reflexos são desastrosos, né? Se a gente pensar uma criança de 10 anos em relação à maturação social, à maturação cognitiva, uma criança de 10 anos ser abusada e ainda ter um fruto desse aborto, um fruto desse abuso, ela vai ter um desencadeamento psicológico altíssimo. Então, essa criança provavelmente em sua vida adolescente e adulta, ela não vai conseguir de uma forma natural, espontânea, se relacionar, principalmente com homens, né? Ela com certeza ela vai ter um bloqueio, por exemplo, um relacionamento até amoroso, né? Que a gente sabe que daqui para frente ela poderia ter um namorado com 15 anos, dependendo da estrutura social dela, a gente vai ver que ela vai realmente ter um bloqueio, porque ela vai ver na figura do homem sempre o agressor. Ela vai ver na figura de um relacionamento social, do toque, de um beijo, de um abraço. Eu digo até o carinho mesmo para ela vai se tornar amplamente aversivo, porque você imagina uma pessoa que convivia na casa dela, padrasto, fez tudo isso com ela. Então imagina uma pessoa que ela vai ter que se relacionar fora, ou uma amizade, ou um próprio namorado, assim, é desastroso. E principalmente com essa conduta social que a gente vê, a gente até se pasma, né? Então, como é que uma criança de 10 anos vai dar luz a outra criança? Então, eu acredito, Eri e Juliana, que precisa-se mais de um trabalho de conscientização da sociedade. A gente vê que as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de entender o que são traumas, de entender o que são as crianças, de entender o que esses traumas podem causar para o futuro. Então, esse trabalho de conscientização, isso que a gente está fazendo aqui agora, informando a sociedade sobre os prejuízos, isso é de extrema importância, né? Juliana falou em relação ao dia 18 de maio, mas eu acredito, como especialista, que essas atitudes, elas têm que estar arraigadas ao PPC, ao projeto político-pedagógico das escolas. A exploração sexual infantil e o abuso sexual, ele tem que fazer parte, tá, da questão escolar. Hoje a gente vê que no papel faz, mas como eu acompanho também o trabalho muito das escolas, a gente vê que isso é muito superficial, né? Não se fala tão abertamente disso nas escolas, em casa. Então eu acho que a gente tem que caminhar para isso, ter diálogos muito mais consistentes com as nossas crianças, com nossos adolescentes, do que pode acontecer, do que é permitido, do que não é, de onde pode tocar, de onde não pode. Então, essas questões, elas têm que ser mais conversadas e dado mais valor a esses diálogos e essas aberturas dentro de casa e dentro das escolas, que é onde as crianças elas costumam ser informadas, né? Então, eu acredito que a gente tem que caminhar para isso, né? A Verdade. informação de qualidade, o antecedente, a gente trabalhar com previsibilidade com essas crianças e adolescentes, eu acredito que diminuirá sim. Então, eu acredito mais numa sociedade menos preconceituosa e mais informada, tá? Então, quem pode fazer isso somos nós que somos especialistas, o jornalismo, né? Para trazer à sociedade essas informações cada vez mais coerentes e diminuir esse preconceito. Ok, nós estamos chegando ao final do programa em discussão. Eu queria agradecer a sua entrevista, doutora Carla, a sua parte, a Ah, sua contribuição aqui no programa. agradeço, Eri. Então, sempre que a gente precisar e ajudar a nossa sociedade com questões de qualidade, explicar, tirar dúvidas, a gente sempre está à disposição. Tá, joia? Muito obrigada É, pelo convite. ok, eu queria agora encerrar com a doutora Juliana e ela falar como é que as pessoas podem denunciar para encerrar esse momento, tá certo? E aí a gente encerra a entrevista.
Certo. O Ministério Público está à disposição para receber qualquer notícia que envolva ato de abuso sexual, exploração sexual, as promotorias de justiça em todo o Estado. Podem receber denúncias nesse sentido, né? E as redes de atendimentos, conselho tutelar também podem ser procurados em situações como essa, ou qualquer outro serviço de assistência social também pode ser alvo de denúncias desse tipo. É importante dizer que os serviços de saúde e de educação, eles precisam notificar situações que envolvam atos sexuais, que envolvam crianças e adolescentes, de que tenham conhecimento, e a notificação, nesse caso, é compulsório. E aí, havendo notícia por parte de um profissional da educação ou da saúde de um ato que seja a caracterização de um abuso sexual, esse fato tem que ser prontamente informado ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar da cidade. Temos também canais de ouvidoria no próprio site do Ministério Público que podem ser usados para denunciar atos e o anonimato é garantido, certo? Se o denunciante não tiver querendo se envolver em relação à sua figura com a denúncia, ele pode noticiar um fato que será prontamente diligenciado pela rede de atendimento local do domicílio da vítima, né, com vistas a oferir de fato se a denúncia procede, e assim procedimentos são adotados no sentido de proteger essa vítima e responsabilizar o agressor. Eu agradeço demais a oportunidade, enquanto Ministério Público, por esses espaços. Eu acho que são extremamente importantes e esclarecedores à população e provocam aí mudanças de mentalidade, sobretudo proteção a vítimas que sofrem constantemente desses abusos sexuais. E esses espaços acabam, de fato, gerando em algum momento proteção e atenção a essas crianças que silenciosamente padecem de sofrimentos, sobretudo no interior dos seus lares, quando se fala em abuso sexual. Então, agradeço o espaço enquanto Ministério Público e me coloco à disposição para novos debates. Muito bem. Então, nós queremos agradecer hoje, nessa entrevista, em discussão, a promotora de justiça Juliana Couto e também a Carla Albuquerque, que é psicopedagoga. Então, as duas entrevistadas, muito obrigado. E não esquecendo, qualquer coisa nesse sentido, qualquer denúncia, Disque o 100. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.